Samson and Delilah. Once there was a man named Samson. Before he was born, an angel told his parents he was going to be a Nazarite, and that he would be part of God's plan to defeat the Philistines. A Nazarite was devoted to God. They never drank any wine and never cut their hair. Samson grew up and became very big and strong. He did all kinds of stuff to the Philistines that made them real mad. So they went to talk to Samson's girlfriend, Delilah. They told her, "We're tired of Samson beating us up all the time. If you trick Samson into telling you the secret of how he's so big and strong, we'll give you a bunch of money." Just one day when Samson and Delilah were hanging out, she says to Samson, "How come you have such big muscles? And what would I have to do to tie you up?" Samson tricked her, and he said, "If you tie me up with 7 cords, I'll be as weak as any other man." So she hid some guys in her house, ties him up, and then yells, "Samson, the Philistines are here to get you." But Samson wasn't afraid. He just flexed his muscles and broke those cords real easy. And the Philistines just ran away. She kept asking, but Samson kept tricking her, saying stuff like, "Tie me up with a new rope," or "Weave my hair into a blanket." Then she would hide more guys in her house and then scream, "Samson, the Philistines are here to get you." But every time Samson would get away. Then Delilah started to put a guilt trip on Samson. She said, "How can you say you love me when you won't tell me the secret of your big muscles?" Samson couldn't take it anymore. He told her, "I've never had my hair cut because I am a Nazarite, set apart for God's service since I was born. If my hair did get cut, I would be as weak as any other man." So Delilah hid more men in her house. And when Samson fell asleep, she cut his hair. And that's when things got really bad for Samson. Delilah yells, "Samson, the Philistines are here to get you!" But Samson was no longer strong, and the Philistines beat him up. Then they gouged out his eyes and made him blind. And they threw him in jail for a long time. In fact, so long that his hair grew back. It was around this time that the Philistines decided to have a party to celebrate their god, and they invited Samson to make fun of him. And the Philistines said, "Hooray for our god, because he helped us capture Samson." And while everyone was laughing at him, he put his hands on the temple pillars. Then he asked God to give him strength one last time, and yelled, "Let me die with the Philistines!" A mensagem que vocês acabaram de ler, ou de ver no vídeo, é um texto que eu vou ler para vocês também, que se encontra em Juízes 16, de 1 até o 22. Sansão em Gaza. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com elas. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles o cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando, vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está na frente da cidade de Edrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim, dê um jeito de Sansão contar a você porque ele é tão forte e como é que poderemos dominar, amarrar e deixá-lo sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará
1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da tua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber o que era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Sansão respondeu: se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco, serei como qualquer um. E Dalila pegou as cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto, mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que pode amarrar você. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez como Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. E ela disse: por que você me ama se você não fala a verdade? Você me fez de boba 3 vezes até agora, não me contou porque é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele, e eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez como Sansão dormisse no seu colo, e em seguida chamou um homem e cortou as 7 tranças de Sansão. Ali Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho, mas o seu cabelo começou a crescer de novo. É bem certo que a Bíblia nos adverte de uma coisa. A Bíblia diz o que em relação ao coração do homem? Enganoso é o coração do homem. A história de Sansão é um exemplo que exatamente nos mostra quão verdadeiro é esse versículo, por como nós podemos ser enganados por nós mesmos, pelo nosso coração, né? O nosso sucesso ou o fracasso que você tem, ele está diretamente ligado às suas escolhas, às suas decisões. E de quem é que você está ouvindo para tomar decisões? Todo mundo toma decisão. Até quando você não toma decisão, você já tomou uma decisão de não fazer nada. Então todo mundo faz e toma decisões todos os dias, mas a gente pergunta às vezes um amigo, às vezes nós perguntamos, né, o pastor, às vezes nós perguntamos a um estranho, às vezes nós não perguntamos ninguém, simplesmente somos arrogantes e fazemos o que queremos na hora que queremos. E às vezes perguntamos a Deus. Qual é a única vez que você vai ter uma decisão acertada? Quando pergunta para Deus. É verdade? Daí a importância de vigiar constantemente, que é o diz a palavra, vigiai e orai, né? Porque eu quero chegar no final da minha vida, ou no final da minha caminhada, e dizer como Paulo falou, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei
a minha fé. Todo mundo quer chegar no final da vida, ou todo mundo, não necessariamente no leito de morte, né? Mas você quer chegar num ponto da tua vida e sentir-se vitorioso e falar assim, olha, eu combati até aqui um bom combate, eu até aqui, né, tive uma grande carreira de cristão e guardei ou tenho guardado a minha fé. Hoje nós vamos analisar alguns fatos dessa história para aprender como as nossas decisões têm nos influenciado e têm nos feito felizes ou tristes, têm nos feito vitoriosos ou perdedores, têm nos feito crentes que agradam o coração do Senhor ou crentes que desagradam o Senhor o tempo inteiro, amém? Quem foi Sansão, primeiramente, né? Sansão, o nome Sansão significa ilustre e pequeno sol. Ele viveu mais ou menos um ano de 1075 a.C. Sansão Deus era com ele mesmo antes dele nascer. A palavra de Deus diz que ele foi chamado para ser nazireu. E o que é isso, pastor? Olha, algumas coisas a respeito do nazireu. E nós vimos ali muito facilmente, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em animal morto, não podia beber vinho, e tudo isso tem um significado, né? O não tocar em animal morto, quem sabe significa que você, como crente, se Deus tem um propósito para você especial, porque eu creio que Deus chama algumas pessoas para um propósito mais específico. Deus não cobra a mesma coisa de todo mundo. Todos nós temos que cumprir a lei do Senhor. Todos nós temos que tentar viver de acordo com o Evangelho, mas Deus faz cobranças às pessoas diferentes. Tem certas coisas que Deus pede para alguns e não pede para outros. Sansão recebeu essa ordem, não toque em animal morto. Quem sabe aquilo ali simbolizava com que ele não podia se misturar com morte, não podia se misturar com falta de santidade. O vinho nos tira o juízo, né? Quando você bebe muito vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, você perde o raciocínio, você perde a capacidade de tomar decisões coerentes. Talvez não um copo, mas se você toma 2 ou 3, você vai ser incapacitado de tomar decisões coerentes. Mas ele era nazireu, ele era filho de Manoá, um homem de Zorá, da tribo de Dan. A sua mãe era estéril quando ela foi visitada pelo Senhor, por um anjo do Senhor, e ele disse a ela que ela daria luz ao menino e que ele livraria o povo de Israel das mãos dos filisteus. Então já estava profetizado quem ele era. Um homem que foi consagrado desde o nascimento, Deus era com ele, casou-se, porém, com uma filisteia. Antes dele se encontrar com Dalila, ele já tinha casado com uma filisteia. Depois se apaixonou por Dalila, e aí você viu no vídeo o que aconteceu com ele, né? O fato é que quando os filisteus estavam no final lá zombando do Deus de Israel e exaltando o Deus deles, que era o Deus Dagon, que era um Deus mau, um Deus que na verdade não é Deus, Sansão invocou o nome do Senhor uma vez mais. E pela última vez ele pediu: Senhor, me dê força. E ele quebrou, arrastou as colunas daquele templo, e a Bíblia diz que todos morreram, inclusive ele. Mas a primeira coisa que nós devemos tomar cuidado, que foi exatamente como tudo começou com Sansão, e acontece com os homens e mulheres de Deus até hoje, com o povo de Deus até hoje. O que começou, aonde começou a derrota de Sansão? No envolvimento dele com o mundo. Você tem que ter cuidado com a quantidade de envolvimento que você tem com o mundo. A palavra de Deus diz, se você quiser ler a história de Sansão inteira, comece do capítulo 13 do livro de Juízes e vai até o final, mais ou menos do 16 ou 17. Você vai ler tudo. Você vai perceber que Sansão não foi uma queda de uma hora para outra. Ninguém cai de uma hora para outra. Tudo concretiza-se lentamente. E a primeira coisa que Sansão fez, que causou uma fraqueza dele gradativa e uma perda de santidade gradativa e uma derrota que foi acontecendo aos poucos, foi o envolvimento dele com o mundo. Tanto que ele decidiu-se, por exemplo, casar-se com uma filisteia. E os pais dele não queriam que ele se casasse com essa filisteia. Ele casou-se com essa filisteia, ele se envolveu com ela, e ela o traiu.
a primeira mulher de Sansão o traiu, porque Sansão começou desde ali já a brincar. Ele tinha mania de fazer algumas charadas, né, uns enigmas, uns... Ele falava, se você descobriu o que significa isso, eu te, né, farei um favor. Então Sansão tinha esse hábito, porque ele sempre se achava senhor ele confiava que as charadas nunca seriam resolvidas, ou se fosse, ele sempre sairia na boa, porque ele era muito forte, ele era o juiz de Israel. Mas ele começou a cair por ali. Mas o que Paulo disse em Romanos 12:2? Não se amodem ou não se conformem com o padrão deste mundo. Infelizmente, nós estamos vivendo tempo que cada dia, ao invés da igreja querer transformar as coisas, ao invés do crente querer transformar-se e transformar a vida das pessoas, o crente quer se adequar à vida das pessoas. O crente quer fazer concessões, o crente quer se envolver. E ainda as pessoas viram e falam, mas pastor, eu estou ali com o propósito de evangelizar. Eu estou vendo. Qual homem que vai falar para a mulher, eu vou ali nas prostitutas hoje, porque eu vou falar de Jesus para elas? Ou eu vou lá no bar dos drogados, vou lá fumar uns baseados com eles, porque eu quero falar Jesus para eles. O que o crente tem feito é gradativamente se envolvido com o mundo, né? Nós não temos que esquecer de uma coisa, nós vivemos nesse mundo, e enquanto formos uma igreja militante, nós temos que negociar com pessoas do mundo, nós temos que estudar com elas, nós trabalhamos com elas, nós envolvemos com elas, mas o nosso estilo de vida não pode ser este mundo, diz a palavra. Nós somos o que? Chamados para fora. A palavra santo significa isso, separado. Então nós estamos juntos fisicamente, mas espiritualmente somos separados. Estamos ali trabalhando, muitas vezes, com um monte de gente que não segue a nossa fé, um monte de gente que está falando palavrão, um monte de gente que está falando sobre coisas que não tem nada a ver com o Senhor, e nós temos que fazer o quê? Clamar o sangue de Jesus, falar, Senhor, me protege disso aqui, não me permita adquirir esses hábitos. Senhor, me dá uma estratégia para alcançar essa pessoa, me dá uma estratégia para eu mudar a vida dessa pessoa, me usa aqui onde eu estou. É isso que tem que ser a vida do crente, mas nós estamos envolvendo cada vez mais com o mundo. E lá Tiago 4,4 também diz, portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Não é bíblico essa história de que eu tenho que me envolver para salvá-los, para evangelizá-los. Não, você tem que estar preparado para isso o tempo inteiro. Você que tem que estar preparado para impactar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. E você faz isso com atitude de vida. Você faz isso com santidade de vida. As pessoas vão perceber nisso e o Espírito Santo de Deus vai agir através da sua santidade e alcançar essas pessoas. Paulo também aconselhou Timóteo, porque Timóteo estava recebendo um chamado e Paulo era o tutor dele, o mentor dele. Paulo disse o que para Timóteo? Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invoca ao Senhor. A palavra de Deus não é contraditória. A palavra de Deus não pode dizer uma coisa aqui e depois outra em outro lugar, contradizendo-se a si mesma. Sabe que fez uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, dizendo que só 43% dos cristãos, de todas as pessoas que dizem que são cristãos, só 43% delas realmente têm um compromisso em ser cristão. Um compromisso com uma igreja, um compromisso com o ministério, um compromisso, né, que vive uma vida realmente compromissada com as coisas de Deus. O salmista diz lá em Salmo 1 que como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, diz a palavra. Nós somos chamados para ser diferentes. Não vamos amar o mundo, não vamos cair
né, em paixões pelo glamour do mundo. O mundo está aí e Deus nos permite gozar de muitas coisas boas. Deus disse que nós poderíamos ter uma vida cheia de abundância. Então, a beleza do mundo está para todo mundo, né? As coisas boas da vida, Deus vai nos dar. Mas nós temos que ter cuidado, porque Sansão se permitiu misturar. Ele perdeu a santidade dele pouco a pouco. De separado, ele se envolveu tanto que se tornou um deles. E aí você não é mais santo, porque a própria palavra santidade significa isso, separada. A segunda coisa, nós não podemos colocar as nossas emoções à frente da razão. Isso é um grande problema, mais para uns tipos de temperamentos do que para outros. Mas Sansão também, ele deu vazão à emoção. Ele estava nos braços de uma bela mulher, né? Dalila era uma mulher atraente, bonita. Dalila era uma mulher envolvente. E uma mulher que fisgou a Sansão. E depois ela usou de artifícios emocionais para conseguir o que ela queria dele. Ela usou dos artifícios que mulher sabe usar muito bem. E quando você tem esses artifícios com o marido, você pode abençoá-lo e fazê-lo um grande homem, ou você pode usá-lo e destruir a vida dele. Dalila conseguiu destruir a Sansão. Ele havia, né, se acomodado com aquele ambiente. Ele estava brincando, literalmente, com o pecado. Brincando com o fogo. Ou, né, cutucando a onça com vara curta. Você pode falar o jeito que você quiser. Mas Sansão estava de uma arrogância terrível. Ele começava a brincar com Dalila, né, contar para ela mentiras, que já é um pecado, sobre a origem da força dele. Mas quando ela colocou a coisa para o lado emocional, foi ali que ele se deu mal. Aí ela começou a dizer, mas você não me ama. Se você me amasse, você me contava a verdade. Ele foi tanto que brincou, e brincou, e brincou. E a terceira brincadeirinha dele, ele já estava no cabelo. A primeira vez ele falou coisas completamente fora do contexto. Me amarra com cordas desse tipo, depois me amarra com cordas do outro tipo. Na terceira coisa ele falou que faz as minhas tranças todas em uma só, prega num prego, mas ele já estava perto realmente de onde era o problema, né? E não é isso que muitas vezes o crente faz. Você começa a pensar que você pode dominar o pecado, pode controlar o nível de pecado, é como se fosse um vício, que você já saiu dele, mas aí você dá uma vontade de, hoje eu vou fumar um cigarro, mas só um. Né? Hoje eu vou, né, vários tipos de vícios, e você acha que você tem controle, e depois, quando você não percebe, você já está totalmente tomado. Emocionalmente, você já está derrotado. As emoções nos derrotam. Emoções, elas não caminham junto com boas decisões. Normalmente, quando você toma uma decisão à base só de emoção, normalmente essa decisão é errada. Porque nós temos que ser racionais e temos que ter discernimento. Deus fala sobre isso. Em Provérbios 3:7 diz o quê? Não seja sábios os teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-se do mal. Não seja sábios os teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-se do mal. Muitas vezes nós estamos optando a seguir e dar vazão às nossas emoções, a dar vazão àquilo que nós sentimos. Só que o ser humano, ele gosta de sentir-se, né? As pessoas, elas buscam adrenalina, elas buscam sentir-se emocionadas, elas buscam uma situação excitante. Nós gostamos disso. Mas quando nós estamos nisso, é quando você entrar lá num dealer de carro, você foi lá para comprar um carro de 5 mil, mas aí o cara chega para você e abre o motor do carro de 10 mil, mas ele não fala o preço por enquanto. Ele hoje chama a mulher, foi o homem e a mulher comprar o carro. O vendedor pega a mulher e fala, deixa eu te mostrar um carro aqui. Aí abre o motor, mostra, né, tudo que o carro tem. A última coisa que ele vai falar é o preço. Mas aí, emocionalmente falando, a mulher já comprou o carro. E nós vamos lá e assinamos o papel. Não é só um exemplo. Como as emoções podem nos levar para tomar decisões erradas.
precisamos de ouvir a voz de quem, queridos? Do Espírito Santo de Deus, porque Ele está em você. Para que ouvir a voz das pessoas? Por que não dar uma paradinha, vai no banheiro? Se você está numa situação de estresse, de pressão, fala, excuse me, dá um tempinho aqui, vai 2 minutos, vai no banheiro, dá uma respirada, liga, né, para alguém que você confia. Tente chamar o Espírito Santo para fazer parte das suas decisões, porque a palavra do Senhor é boa, agradável e perfeita. A vontade dele é assim. Amém? A terceira coisa, nem sempre será possível recuperar o dano. A palavra de Deus diz aqui que depois que Sansão, que o segredo dele foi descoberto, os olhos dele foram furados. Quando ele cortou o cabelo, ele perdeu a sua força e ele foi preso e perdeu toda a sua glória, perdeu a sua autoridade, perdeu o respeito. E as pessoas zombavam dele, e as pessoas riam dele, e ele já não tinha mais nenhuma condição de liderar Israel. Um homem que tinha tanto ao favor dele, que tinha tudo para dar certo, deu tudo errado. Ele tinha tudo nas mãos dele para ser um grande vencedor o tempo inteiro, mas deu tudo errado, jogou tudo fora por causa de pecado que ele permitiu se envolver com o mundo, depois se envolver emocionalmente com a mulher filisteia, uma mulher que não era para ele ter se envolvido para começar. Mas é isso que acontece quando ele perdeu tudo. Sansão estava trabalhando para os filisteus, rodando o moinho, diz a palavra. Estava usando um pouquinho de força que o restava ainda, mas a força de um homem normal, para fazer um trabalho forçado, para fazer um trabalho humilhante naquela situação. Um juiz, um homem de Deus, em 1 Coríntios 10, 12, diz o quê? Aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe e não caia. Queridos, o que isso quer dizer para nós? Deus tem tanta misericórdia da gente, que muitas vezes a gente tem cometido pecados repetidos, e Deus está sempre renovando a misericórdia na vida dele, e as consequências têm sido mínimas. Muitas vezes ninguém fica sabendo, só você. Muitas vezes Deus tem te poupado, muitas vezes Deus tem te guardado, te dado chances, e nada acontece, você continua a sua vida como sempre. E aí o que acontece? Nós nos acostumamos com essa graça que se renova a cada dia. Aí a gente começa já a manipular até mesmo Deus. E a gente já começa a pensar assim, olha, Deus sempre fez, sempre me livrou, vai continuar me livrando. Sempre Deus me deu uma mãozinha na hora que as coisas ficaram bem feias para o meu lado, sempre eu consegui me safar. Mas quando Deus permite a consequência, muitas vezes ela é irreversível. Isso não tem nada a ver com perdão. Perdão Deus sempre perdoa. Perdão Deus sempre perdoa. Mas não se esqueça de que o pecado sempre tem consequência. E a consequência mais grave do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Se você ainda não morreu fisicamente, quem sabe você já está em processo de morte espiritual, que foi o que a minha esposa está falando, que muitas vezes esse Deus vai recolher. A palavra diz que Deus se retirou de Sansão naquele momento. Isso é morte espiritual. Quando Deus se retira de nós, é morte espiritual. E muitos sofrem morte física por isso também. Então nós temos que ter muito cuidado com a consequência do pecado. Não espere como Sansão, não brinque com coisa séria, amém? A última coisa, nós falamos do envolvimento com o mundo, do envolvimento com as nossas próprias emoções, das consequências, mas por último, mesmo estando no fundo do poço, querido, se você sente que você já chegou lá, clame ao Senhor, ainda não é o fim. Sansão chegou nesse lugar. Ele chegou num lugar que ele nunca pensou que ele ia estar, no fundo do poço. Jamais Sansão poderia imaginar que um dia ele estaria cego, fazendo trabalho forçado por filisteu,
sendo zombado, ridicularizado e ainda por cima, né, queimando o filme de Deus, porque Deus conta com cada um de nós. Todas as vezes que você cai, você é um mau testemunho e Deus é visto de acordo com a sua vida, porque as pessoas falavam, mas não era crente? Não era da igreja? Qual é a reputação que você acha que as pessoas não crentes, que têm outra fé, vão achar do seu Deus, quando você está no fundo do poço? Mas se você já estiver lá, sempre é tempo de clamar. 2 Crônicas 7,14 fala o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Nenhuma condição deve nos afastar de Deus completamente. Nós afastamos de Deus, Deus não se afasta de nós. A decisão sempre é nossa. Deus, Ele é perdoador, Ele é amoroso, Ele te ama e Ele quer ter de volta, né? O propósito da oração não é fornecer a Deus conhecimento das coisas não, porque Ele já conhece. Ele já conhece, mas o maior propósito da oração é confessar pecado e se retratar. Contar a Deus o que Ele já sabe. Se você está com muito tempo, né, faça isso também. Mas o propósito principal da oração é permitir ao Senhor que Ele veja em você um arrependido, um sentimento de arrependimento, um sentimento de que você quer se consertar com eles. No fundo do poço, Sansão clamou ao Senhor, e Deus se manifestou. E através, Deus deu a força para ele mais uma vez mais. E ele derrubou aquelas colunas daquele templo, e todos morreram, mas ele morreu também. Ele foi para o céu, mas a vida dele foi destruída. E a vida dele foi destruída porque ele se envolveu com o mundo, até o ponto dele não conseguir mais sair. Ele deixou as emoções tomar conta das suas decisões. Ele não teve consciência das consequências do pecado. Ele teve várias chances de perceber esse joguinho diabólico que ele estava entrando nele. Ele poderia ter percebido na primeira, na segunda, na terceira, mas foram 4 ou 5 tentativas de Dalila até chegar no fundo da verdade. Mas uma coisa ele fez certo: no final, ele alcançou o perdão do Senhor, a misericórdia de Deus, e ele destruiu aqueles filisteus. E é por isso que aquela história tão poderosa está ali na Bíblia. Então pense nisso, queridos. Se você se envolveu com o mundo, peça ao Senhor para que te dê estratégia. Não precisa de fazer inimizade com todo mundo, não, né? Tira todo mundo do Facebook, delita os contatos, não é isso, né? Não é isso. Ame as pessoas, mas envolva-se com elas para trazer transformação. Não se torne igual, né? Seja um exemplo. Dê exemplo, porque o Senhor conta com você. O nome do Senhor está em jogo. Não é a sua vida, é a sua vida e o nome do Senhor, né? Não se permita ser manipulado emocionalmente pelo mundo. Use o conhecimento que está no Espírito Santo que habita em ti. Invoque o conhecimento do Senhor. Lembre-se das consequências do pecado e saiba que mesmo no fundo do poço o Senhor pode te ajudar e te levantar uma vez mais. Amém?